No Novo Testamento, lemos que Jesus teria ensinado e proclamado a rejeição formal de Israel, isto é, da nação judaica como povo sacerdotal. Segundo o que lemos em Mateus 21:43, Jesus acreditava que os judeus perderam a sua condição de povo de Deus, dando lugar agora a uma composição de todos os povos e nações que passariam a servi-lo e a crer nele como Messias. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Mateus 21:43. Pelo que se percebe, a ideia de frutos aqui para Jesus não representava necessariamente bondade e justiça, mas sim simplesmente a crença nele mesmo como alguém enviado por Deus. Assim como os judeus não o aceitaram nacionalmente como Messias, eles passariam então a ser reputados como indignos de continuar como povo eleito. Mas haveria algum embasamento para esta ideia de Jesus? Quais os argumentos bíblicos ele teria usado para dar sustentação às suas críticas? Precisamos averiguar os textos bíblicos. Uma das passagens mais emblemáticas que Jesus citou e que, via de regra, é usada como base para as alegações da suposta rejeição dos judeus é aquela encontrada em Isaías 6, verso 10. A menção a esta passagem é feita por Jesus em Mateus 13, 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Porém, como de costume, a citação de Jesus não está plenamente de acordo com o texto original hebraico. Numa versão estritamente vinculada ao sentido do texto original, nós lemos em Isaías 6,10 o seguinte: Então disse ele: Vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Uma comparação entre as passagens pode ser algo bastante revelador. Em sua citação, Jesus usa a situação como algo presente, ou seja, como se a passagem de Isaías falasse agora do próprio tempo dele, ao dizer, ouvindo, ouvireis, complementando com ideias de futuro, mas não compreendereis, a fim de enfatizar o resultado que pretende pelo fato dos judeus não o aceitarem. Quanto ao endurecimento de coração, o texto hebraico não fala exatamente isso, e muito menos usa uma forma verbal de particípio passivo. Antes, Isaías usa uma forma causativa e imperativa. Engorda o coração deste povo, ou seja, faça com que este povo se sinta satisfeito com o que estão fazendo. Da mesma forma, o profeta deveria fechar-lhes os olhos e ouvidos para que eles não entendessem e não mais percebessem os sinais de alerta dados quanto ao exílio que naquele tempo era iminente. Todas essas ações foram ordens dadas ao profeta para que aquela geração específica
não se percebesse mais sensível à sua mensagem. Vendo por esta perspectiva, aparentemente a citação de Jesus poderia caber ao seu próprio contexto, aleatória e casuisticamente. Jesus pretende com isso declarar uma suposta condição irremediável quanto ao seu ministério. Os judeus não o aceitam, e isso seria um cumprimento, entre aspas, da profecia de Isaías 6:10. Mas não tão rápido. É importante continuarmos lendo Isaías 6, pois o verso 11 explica até quando isto ocorreria. Isaías 6, verso 11. E então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Ao omitir o verso 11 em sua citação, Jesus deseja fazer com que sua audiência pense que aquela situação lá de Isaías 6:10, que se passou há quase 700 anos antes dele, continuava até seus dias. Ou seja, que Isaías já teria profetizado que os judeus o rejeitariam. Esta omissão, porém, traz muito dano ao correto entendimento do contexto da citação. Haveria um fim para aquela situação, pois é exatamente isso que o profeta quer saber quando pergunta: até quando, Senhor? E o melhor é que temos uma resposta de Deus aqui: até que as cidades sejam desoladas. Que cidades? As cidades de Judá. Mas por qual motivo? Por conta da invasão dos opressores da Babilônia, que promoveriam o exílio dos judeus, e isso quase 7 séculos antes. Esta expressão, até quando, naturalmente limita aquela situação. Após o exílio, como lemos, aliás, em várias passagens, os que antes eram cegos e surdos, quanto à mensagem do profeta, voltariam a ver, isto é, a entender e ouvir, isto é, voltariam a dar ouvidos aos avisos divinos. Talvez a mais importante destas passagens seja Isaías 35, verso 5, onde lemos: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. E embora muitos possam pensar que aqui estaríamos tratando de cura física, não necessariamente. Estamos tratando da cura espiritual necessária para que o retorno do exílio se processasse. Confirmamos isso pelo fim deste capítulo 35, no verso 10, onde lemos: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. A conclusão desta passagem não trata de Jesus, seja de sua aceitação ou rejeição pelos judeus. O foco é o retorno do exílio. E ponto final. Fazendo contraponto à teoria de Jesus e refutando seus argumentos, Isaías 45:17 diz: porém, Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Não há aqui nenhuma imposição para que Israel creia ou acredite neste ou naquele para sua eterna salvação. Não há nada imposto a eles. Não há aqui sequer menção à necessidade de crer num líder, num santo, numa divindade estrangeira ou mesmo no próprio Messias. Israel é salvo no tempo presente e atual, com eterna salvação, ou seja, independente de presente, passado e futuro, salvação irrevogável e perene. E é por esta exata razão que os judeus seguem refratários e indiferentes ao assédio de outras religiões, de outras crenças ou sistemas filosóficos.
A resiliência de muitos ao longo da história fez com que os méritos dos patriarcas recaíssem sobre eles, mesmo quando alguns indivíduos caíram. Israel continua sendo e sempre será o povo sacerdotal, destinado à missão de trazer ao mundo a verdade e a luz da lei divina.